Graça e paz, líderes de avivamento. Estamos dando continuidade à série Célula Viva e hoje vamos na 41ª lição e vamos falar um pouco de Jesus em Marcos. Jesus é um ser esplendoroso e a Bíblia é um baú de pedras preciosas que descrevem esse ser esplendoroso, o nosso amado Jesus. Jesus ele foi profetizado, Marcos 1, de 1 a 8. Em Isaías 43 e Malaquias 3, 1 e 2 fala daquele que iria preceder e preparar o caminho. E em Marcos 9, 11 a 13, Jesus explica e aponta para Elias, se referindo a João Batista. Marcos 1, 7 e 8 mostra João Batista apontando para Jesus como aquele que era muito superior e seu ministério bem mais amplo. João Batista diz: eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, até a respeito daquele que viria antes de Jesus estava profetizado. E esse que veio preparar o caminho do Senhor foi o João Batista. Jesus também foi batizado. Marcos 1, 9 a 11. Mesmo sendo muito superior, Jesus se submete ao batismo. Por quê? Para cumprir toda a justiça, como fala lá em Mateus 3,15. Jesus quis ser exemplo em tudo. Em Atos 19, 1 a 7, tem o relato de irmãos que precisaram ser batizados em nome de Jesus, pois só conheciam o batismo de João. Ouviram a verdade, creram em Jesus, foram batizados e receberam o Espírito Santo. Então, muitos que ali em Atos 19 tinham sido batizados já, mas no batismo de João. Qual era o batismo de João? O que simbolizava o batismo de João? Era batismo de arrependimento e de fé naquele que viria. Mas eles não tinham sido batizados em nome de Jesus, por quê? Porque ainda não tinha sido exposto a eles a verdade. Quando ouviram a verdade a respeito de Jesus e creram nele, foram então verdadeiramente batizados e receberam o dom do Espírito Santo. Esse é o processo, esse é o procedimento de um verdadeiro discípulo. Jesus também foi tentado. Marcos 1, 12 e 13. Jesus passou pelas mesmas ou maiores tentações que nós passamos e venceu. A intenção do diabo é oferecer o pecado para derrubar o discípulo, mas o discípulo sabe dar a invertida no diabo e passa a ser servido por anjos. Assim como Jesus foi tentado, somos tentados. As tentações que Jesus passou e suportou e superou foram grandes, muito maiores do que aquelas que nós passamos hoje em dia. Passamos por tentações, sim, nós temos fraquezas, o diabo conhece as fraquezas e ele apresenta para nós naquela área que nós somos fracos. Mas sabe que muitas vezes nós caímos naquilo que somos fortes? É verdade. Por exemplo, tem pessoas que sabem muito bem como ministrar. E então têm uma técnica, têm uma capacidade e ministram com sabedoria, com inteligência, com propriedade, com didática e todo mundo entende. Mas ela esquece de orar, ela esquece de buscar a direção, a unção do Espírito. E o diabo então diz para essa pessoa, através de outros: ah, você é muito bom na ministração, gosto muito do jeito que você fala, do jeito que você se expressa, parabéns e tal. E a pessoa começa a depender de si mesmo, da sua inteligência, do seu potencial e fica se achando, né? E aí o Espírito Santo fica em segundo lugar, não consegue ter acesso à vida dessa pessoa. E aí as ministrações ficam secas e vazias. Então, às vezes, o diabo ele trata de derrubar também naquilo que nós já somos fortes. Então, tomar cuidado com as nossas fraquezas para buscarmos o poder de Deus, mas também tomarmos cuidados com aquilo que a gente é forte, capaz, para não nos deixarmos levar pela carne e perdermos a unção do Espírito. Quando lá em Apocalipse fala daqueles que deixaram o primeiro amor, por exemplo, eles tinham amor, eles tinham obras, mas tinham deixado o primeiro amor, naquilo que eles eram fortes, eles haviam caído. Então,
fala assim, vocês vejam de onde vocês caíram. Né? Então eles já estavam mais alto do que eles estavam agora naquela situação. E a gente precisa cuidar para não cair de lugares altos. Fomos conduzidos por oração, por ensinamento, por dedicação, por envolvimento, tal. Cuidado, preste atenção na tua vida para você não ficar se achando mais do que é. Olha ao teu redor e vê quantos que são hoje caídos já foram pessoas importantes. Eles estavam numa condição elevada, bem tratados, bem evoluídos espiritualmente e se deixaram levar pela carne, caíram na tentação. Presta atenção. Jesus, aquele que pregou o Evangelho. Marcos 1, 14, 15, 38. A pregação de Jesus envolvia dois aspectos. Primeiro, arrependimento e fé. Ele veio para impactar nossa realidade. Primeiro, impactar a nossa realidade, nossa sujeira, nossa carnalidade, nosso pecado. E nos fazer sentir vergonha de quem somos. O verdadeiro arrependimento nos faz sentir vergonha de quem somos. Não vamos mais contar aquelas sujeiras dando risada. Vamos sentir vergonha. Não vamos ter vergonha de falar sobre quem nós éramos, mas vamos sentir vergonha de quem nós éramos. Hoje, eu não tenho vergonha de contar os pecados que eu cometi. Eu teria vergonha de continuar vivendo naquela vida de pecado. Quando eu conto os meus pecados hoje, é para dizer que Jesus veio e transformou a minha vida. Mas quando eu me arrependi, eu passei por um toque profundo do Espírito que me fez sentir vergonha de quem eu era. Hoje eu não tenho vergonha. Não tenho vergonha de contar quem eu era, porque eu já não sou mais aquela pessoa. E é tudo para a glória de Deus, porque a obra de transformação é Ele quem faz. Isso gera arrependimento, então, quando sentimos vergonha. A fé que nasce pelo ouvir da palavra. Romanos 10, 17. Tem pessoas que dizem assim, a pessoa não crê, como é que eu vou falar? A pessoa não acredita na Bíblia, como é que eu vou falar da Bíblia para ela? Fala. A fé vem pelo ouvir. Hoje ela não acredita, mas à medida que você for falando, ela vai acreditar. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que não criam na Bíblia, que foram procurar erros na Bíblia e quando procuraram erros na Bíblia, acabaram se convertendo. Né? Descobriram que o erro estava nelas e não na Bíblia. Então ministra a palavra. A pessoa diz, eu não acredito nisso aí, foi escrito por homens. Continua, não precisa você discutir nem desanimar. Continua falando a palavra, orando e intercedendo por essa pessoa. Daqui a pouco ela vai contar a sua história. Eu não acreditava na Bíblia, eu achava que quem estava pregando para mim era louco, e tal, né? Talvez você seja essa pessoa. E hoje você dá o seu testemunho para aqueles que não creem, porque passaram a crer. Assim é o desenvolvimento, o objetivo de Jesus, passar de não crer para discípulo fiel. Então a fé ela produz a salvação, aceitando a boa notícia, a boa nova, de que as culpas foram anuladas e as dívidas foram pagas. Obviamente que todo pecador, quando ele é confrontado com a palavra, ele se descobre pecador. Ele já era, mas ele não tinha noção e ele não tinha a tristeza pelo pecado. Jesus vem e provoca a tristeza pelo pecado. A pessoa se arrepende e, conhecendo Jesus, ela descobre que ela pode ser lavada de toda a sujeira dos pecados que ela cometeu. Jesus cumpriu as profecias, mais de 50 profecias. Foi batizado para deixar o exemplo, passou pelas mesmas terríveis tentações, muitas grandes mesmo, e não cedeu a nenhuma delas, e ministrou o evangelho que é de arrependimento e fé. Você é pecador? Não se desespere. Há esperança, há uma nova chance que Ele dá, porque Ele transforma pecadores em santos, filhos do diabo em filhos de Deus. Que essa